E vamos falar de economia com a Denise Campos de Toledo. Denise, o ministro Paulo Guedes ainda pode querer fazer uma versão mais enxuta da PEC para driblar o teto de gastos? Olha, Kalina, bom dia a todos. Pois é, isso está gerando muita polêmica e muita repercussão negativa. A ideia que partiu da própria equipe econômica de Paulo Guedes de lançar uma PEC, né, que é uma emenda constitucional, que tem uma tramitação muito difícil, tem de ter votação em 2 turnos na Câmara e também no Senado, driblando várias regras fiscais. Não seria apenas o teto de gastos, seria também a meta fiscal estabelecida para este ano, seria a regra de ouro que impede o governo de se endividar para bancar despesas obrigatórias. Ele queria incluir financiamento para as empresas, como estava sendo discutido há pouco, queria incluir também o programa para a preservação dos empregos e, mais do que isso, algumas despesas extras que poderiam chegar a 18 bilhões, contemplando obras, por exemplo, que estão naquelas emendas parlamentares que acabaram dificultando toda a gestão do orçamento e levam agora uma necessidade de uma revisão e mesmo sanção de partes do orçamento que foi aprovado pelo Congresso. Partiu, então, da equipe econômica, uma contabilidade criativa, que seria essa PEC, que já está sendo chamada de PEC fura-teto. O ministro nega que seja esse o objetivo, mas chamou muita atenção. O fato é que o governo está numa enrascada em relação ao orçamento que foi aprovado. Ele é impraticável, ele pode levar pedaladas, cortou despesas que não dá para cortar, não se sabe como que o governo vai gerenciar isso ao longo do ano, e tem um aumento das despesas em função das emendas parlamentares. Então, há o risco de estouro do teto de gastos se o orçamento for aprovado, sancionado, na verdade, da forma como ele passou pelo Congresso. Então, diante desse impasse político, que não há concessões por parte do Congresso, não está havendo uma negociação para a retirada dessas emendas, aí o ministro veio com a ideia dessa PEC. Agora ele talvez retire esses 18 bilhões extras, mas tem ainda os outros gastos relacionados a esses programas que devem voltar, já deveriam ter voltado, inclusive, para socorrer as empresas que estão sofrendo as consequências das restrições de atividade, para preservar mais os empregos. Daqui a pouco acaba até aquele período de estabilidade que foi garantido pela suspensão de contratos do ano passado, a redução de jornada e salários, não é? Então, o governo não consegue sinalizar uma perspectiva melhor em relação à evolução das contas públicas e agora tem essa possibilidade de revisão de PEC. Agora, haveria ambiente político para aprovar uma PEC com a CPI também sendo instalada no Congresso e com essa resistência que se vê numa revisão aí das emendas que foram colocadas pelos parlamentares. Então, a equipe econômica não está conseguindo driblar resistência política e não está conseguindo buscar uma alternativa. Algum veto do orçamento terá de ocorrer. E o que a gente pode esperar da abertura do mercado de hoje? Olha, por enquanto a gente tem o dólar em queda, agora não dá para confiar muito nisso, Kalina. Ele recua agora 0,29%, a cotação de venda do comercial está na faixa dos 5,70. A gente vê que o Banco Central tem atuado diretamente, ele gastou reservas aí da ordem de 70 bilhões para tentar conter a alta do dólar. Tem um processo de elevação dos juros que tende a continuar na próxima reunião do Copom, agora do mês de maio. O Banco Central, mesmo o presidente do Banco Central tem insistido que virá aumento de mais 0,75%. Mas o problema não é apenas a elevação dos juros, tem toda essa preocupação do lado fiscal pressionando muito o mercado. Então, a gente vê que o dólar vem resistindo, apesar de a Bolsa estar numa fase mais positiva. Hoje tem até vencimento do índice futuro, isso tem sustentado a Bolsa num patamar mais alto. Ontem o Ibovespa ficou acima dos 119 mil pontos, mas o dólar é o termômetro de todas as preocupações. Preocupações no campo político, preocupações do lado fiscal, esse impasse em torno do orçamento e agora também essa PEC fura-teto. Economia no Jornal da Manhã, com a Denise Campos de Toledo.